Olha, existe um invasor silencioso no nosso ar, na água e até na nossa comida. São os microplásticos. E a ciência agora confirma que eles não estão só ao nosso redor, eles estão dentro da gente. Nesta nossa análise, a gente vai descobrir o que eles são, como chegam até nós e, o mais importante, como podemos nos proteger dessa invasão invisível. Parece coisa de filme, né? Mas não é. Essa afirmação é chocante. E é exatamente por aí que a nossa conversa de hoje começa. A ciência já bateu o martelo. A presença de plástico dentro do corpo humano não é mais uma teoria, é um fato. E entender a dimensão disso tudo é o primeiro passo para a gente poder lidar com o problema. Tá, mas do que exatamente a gente está falando? Microplásticos são, isso mesmo que o nome diz, pedacinhos minúsculos de plástico. Pensa que eles se soltam de coisas maiores, como garrafas e embalagens, e acabam parando no ar, na água, na comida, ou seja, estão em todo lugar. Agora, a parte mais surpreendente, talvez, seja descobrir de onde eles vêm. A gente costuma pensar logo no lixo, lá no oceano, certo? Mas as fontes mais diretas de contaminação podem estar na nossa cozinha, neste exato momento. Vamos começar com algo que tem toda a cara de ser saudável. Água engarrafada. Super conveniente, pura. Mas será que é só isso mesmo? A realidade, como vamos ver, é um pouquinho mais complexa do que o rótulo faz a gente pensar. E aqui o contraste fica bem claro. Aquele simples ato de abrir a tampa, sabe, o atrito, ou mesmo deixar a garrafa esquentar um pouco no carro, isso tudo já libera milhões de partículas direto na água. E quando a gente esquenta a comida em potes de plástico, o efeito é ainda mais forte. Agora vamos para o próximo item da cozinha, o sal. Mais especificamente, o sal marinho. Como é que uma coisa tão natural pode estar contaminada? A resposta, infelizmente, está na origem dele, os nossos oceanos. O processo é bem direto. Infelizmente, todo aquele plástico que polui os mares se quebra em pedaços minúsculos. Aí, quando a água do mar evapora para produzir o sal, essas partículas plásticas ficam ali, super concentradas no produto final. A mesma coisa acontece com peixes e frutos do mar, que ingerem o plástico e o transferem para quem os consome. Agora, se preparem, porque essa fonte aqui é talvez a mais chocante de todas. Sabe aqueles saquinhos de chá mais modernos, em formato de pirâmide, que parecem ser de um tecido todo chique? Pois é, eles escondem um segredo bem alarmante. 11 bilhões e 600 milhões. É um número que a gente nem consegue imaginar direito. Mas essa é a quantidade de partículas que um único saquinho desses libera na água quente. O problema é que muitos são feitos de nylon ou PET, que são plásticos, e eles se desfazem com calor. Então o ponto aqui é que aquela bebida que era para relaxar pode ser na verdade uma das maiores fontes de contaminação do nosso dia. Certo. Já entendemos que os microplásticos estão por toda parte e entram no nosso corpo. A pergunta que não quer calar é, e daí? O que eles fazem lá dentro? A ciência ainda está correndo atrás das respostas definitivas, mas os primeiros sinais são no mínimo preocupantes. As investigações hoje se concentram em 3 grandes riscos. Primeiro, a inflamação crônica. É como se o corpo ficasse o tempo todo tentando lutar contra o invasor. Segundo, o estresse oxidativo, que, trocando em miúdos, danifica as nossas células. E o mais alarmante, talvez, seja a disrupção endócrina. Essas partículas podem imitar nossos hormônios e bagunçar todo o sistema. Mas calma, aqui vem a boa notícia. A gente não está de mãos atadas. Embora seja quase impossível zerar a exposição hoje em dia, dá para reduzir e muito com algumas mudanças bem simples e conscientes no dia a dia. E como a gente faz isso na prática? O passo de maior impacto é o primeiro: trocar o plástico por vidro ou inox, principalmente na hora de guardar e, mais ainda, de aquecer a comida. O segundo é focar em comida de verdade, sabe? Desembalar menos. E o terceiro, um bom filtro de água e voltar a usar o chá de folhas soltas, dando adeus àqueles saquinhos sintéticos. Essa frase é perfeita. Resume toda a filosofia. Quando a gente escolhe alimentos que vêm com a sua própria casca, a gente corta uma fonte gigante de plástico e, de quebra, ainda melhora muito a qualidade da alimentação. Ok, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Já vimos as fontes, os riscos e as soluções. A questão agora é como a gente transforma tudo isso em ação de verdade. E o ponto principal aqui não é criar pânico ou paranoia, de jeito nenhum. É entender que reduzir a exposição ao plástico é um ato prático, um cuidado com a nossa saúde a longo prazo. Se for para começar por um lugar, que seja o mais eficaz, abandonar as garrafas e os potes de plástico para comida e bebida. O corpo agradece. E para terminar, fica uma reflexão. Dessas fontes que a gente viu, qual foi a que mais te deixou de queixo caído? A água, o sal ou o chá?
A resposta para essa pergunta pode ser o seu primeiro passo. Afinal de contas, a conscientização é a nossa ferramenta mais poderosa. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.